Olá, pessoal, tudo bom? E aí, como passaram dessa semana aí com momentos estranhos, né? Um tempão com a Lua fora de curso. A gente teve aí alguns dias com uma sequência de aspectos de Júpiter, né? Com Júpiter aí já bem abaixo da velocidade. Bom, gente, essa semana vem aí com Vênus mudando de signo, vem com Júpiter virando a direção. Então é uma semana que Júpiter ainda não tá plenamente bom, tá? Não é porque ele vira a direção já que ele já fica super legal, até porque ele tá já no detrimento dele já, né, há um tempinho, né? E então tem muito movimento, em quantidade também, tá? É uma semana aí com um movimento interessante em todos os dias. E vamos ver como vai acontecer. Então aproveite já esse momento aqui antes da gente começar e já curta o vídeo aí, você me ajuda a divulgar o canal, deixa o seu comentário. E também, se você não for inscrito, né, aproveite esse momento aí para se inscrever. Aproveite o momento também para se tornar membro, que é uma boa, tá? Se você gosta de estudar astrologia, gente, tem muita coisa. Navega lá na seção de membros para você ver. A gente tem dois níveis. O nível estrelas, que foi o primeiro que eu criei, tem muita coisa ali para você estudar astrologia tradicional. Cada semana eu trago um tema novo, então, olha, dá para você se especializar ali. E no nível planeta são trabalhos mais práticos, onde eu trago algumas cartas e a gente vê aí alguns temas específicos, né? Então aproveite aí e se torne membro. Bom, vamos lá, gente, conversar sobre essa semaninha que vai iniciar aí com a Lua em Áries. Bom, a Lua ingressa em Áries no sábado, né, lá pro finalzinho da noite, 22 e pouquinho. E o primeiro aspecto da Lua no domingo é esse aqui, ó, é um aspecto de sextil com Mercúrio. Olha, ele é leve, tá? Assim, o aspecto do sextil é leve. No domingo a gente vai ter uma sequência aí de sextis. O que fica um pouquinho prejudicado é o fato de Mercúrio estar já aqui muito próximo do Sol, né? Já está aqui na faixa da combustão. Então ele não está bom, né? Para aproveitar bem o sextil, né? Do tipo, você tem uma oportunidade, mas você não tá legal para pegar aquela oportunidade. Então, assim, eu até penso que talvez não seja um momento assim estridente, barulhento e tal. Ele pode até ser leve para comunicação cotidiana, assim, né? Para assuntos comerciais mais leves, né? Mas se você for entrar em temas polêmicos aí com seus conhecidos, aí tenha cautela, tá? Como o Mercúrio ele já fica muito próximo do Sol e está num signo fixo, né? Então ele tende a ficar muito argumentativo. Então tenha cautela, né? Depois que a Lua passa por esse sextil aqui com Mercúrio, ela tem um outro sextil agora com Júpiter. Seria bem legal, né? O sextil é um aspecto bom, Júpiter é um benéfico. Mas, gente, Júpiter já vai virar a direção daqui a alguns dias. Então, ele já tá zero, basicamente, de velocidade. E no detrimento, tá? Ele tá no detrimento, tá até só aqui no próprio termo. Só que, então, como ele tá muito fraquinho, ele não tem uma condição muito próspera, né? Muito benéfica, vamos dizer. Não gera um malefício, mas também não tá numa configuração super bacana. Porque se tivesse, a gente poderia aproveitar um pouquinho mais desse sextil como alguma coisa mais de oportunidade, tá? Só que eu penso que talvez as oportunidades podem até surgir, mas não são exatamente aquelas que a gente pode aproveitar, por exemplo, né? E também fica uma coisa assim, a gente tem calor, né, que empolga um pouquinho, mas esse perfil de Júpiter acaba não sendo excelente, né? Então, eu não vejo muito esse sextil como um super bom, né, assim, muito próspero, mas pelo fator de Júpiter não estar exatamente em condições muito saudáveis, né? Mas vai ser comum, né? Eu penso que cotidianamente isso pode ser bem comum. Fiquem atentos se vocês forem aplicar mudanças importantes em alguma coisa, veja se não falta nada, não confia muito na sorte, assim, tá? Júpiter, que é um regente de sorte, não tá tão sortudo assim nesse momento, e mesmo depois que ele vira a direção para o movimento direto, ele ainda demora um pouquinho para alcançar a velocidade média. Tudo bem que o movimento direto é um movimento natural dele, mas é bom quando o planeta já tá firme na velocidade, né? Que aí ele já fica super legal. Se você quiser aprender astrologia, vai lá na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, tá? Ainda tô com o cupom, gente, para quem quiser, ele vai sair do ar logo, logo, tá? Já vou tirar do ar, porque o nosso período mesmo é final de ano. Então aproveite esse momento aí para você conseguir aí o desconto e começar a estudar astrologia ou comprar alguns cursos para aprofundar o seu conhecimento também, tá bom? Bom, e aí o outro sextil do domingo é um agora que a Lua vai ter aqui com o Sol, esse aqui. Bom, esse já fica mais legal porque a Lua em Áries, na exaltação do Sol, beneficia bem o Sol, né? E como o Sol tem uma expressão de sucesso, de liderança, de brilho, essas coisas todas, já fica mais legal.
o momento perfeito desse sextil é às 22h23. Então a gente vai pegar o dia inteiro, né, de sequência de sextil de Lua em Áries, né? O que vai fazendo com que o domingo ele seja ágil, né? Ele se desenrola aí bem tranquilamente e com facilidade, principalmente aqui nesse momento, para a gente atingir os objetivos de alguma forma. Sextis são leves, né? Então o domingo ele vem de uma forma aqui mais tranquila. Agora, depois que a Lua passar por esse momento, ela vai ter um aspecto mais desafiador. Então, desde as 22h23 do domingo até as 7h19 da segunda, a gente tem a Lua aqui na quadratura com Marte. Bom, a Lua está em Áries, que é regido por Marte. Marte está em Câncer, que é regido pela Lua. A gente tem uma recepção mútua, né? Ela ameniza um pouco a natureza mais adversa da quadratura, mas não elimina. Então, o que eu penso, gente, assim, olha, tenha cautela se você estiver pensando em algo muito ousado, tá? Por exemplo, fazer alguma coisa importante que você nunca fez, não tem domínio nenhum, por exemplo, né? Vai ter que usar algum equipamento muito diferente, né? Tenha cautela para essas coisas que você não tenha domínio, tá? Não é exatamente uma configuração tão legal. E também para conversas, né? Se você entrar num clima assim de discussão com alguém, porque quadratura de Lua com Marte leva sempre a atritos, né? Marte é um briguento, tá? E mesmo que ele esteja em Câncer, que não é um signo muito ativo, ainda assim mantém a briga, tá? Então tenha cautela. Agora, como a gente tem uma recepção mútua, pode ser interessante para as atividades que a gente tem que reparar coisas, consertar, sabe, corrigir e tal. Porque esse perfil mais de Marte em Câncer, ele aprofunda mais. Então, esse esforço para solucionar problemas e tal, ele já pode ficar um pouco mais presente. Não é uma configuração de coragem, de empolgação, de embate direto, né? Então, por isso que eu penso assim que mais para consertar as coisas e resolver, para melhorar a qualidade, pode ser interessante, né? E depois desse momento, gente, na segunda, a gente vai ter um aspecto legal entre Mercúrio e Júpiter. Olha, ele poderia ser muito melhor. Trígono é um aspecto muito bom. E aqui onde Júpiter tá é o domicílio de Mercúrio, né? Mas, gente, olha aí, né? Mercúrio já tá aqui oculto pelo Sol, tá combusto totalmente, né? E Júpiter tá naquela condição que eu falei para vocês, basicamente zero de velocidade, tá no detrimento, tá só aqui no próprio termo. Então, nenhum nem outro estão fortes. Então, é aquela oportunidade também que surge e que ninguém pode pegar, né? Por exemplo, nenhum nem outro pode pegar a oportunidade porque não está preparado, né? Para a oportunidade, né? Mais ou menos isso. Agora, os temas ligados a Mercúrio e Júpiter, né? Eles tendem a ficar presentes. Então, os assuntos ligados a transporte, seja terrestre, seja aéreo, né? Vão ficar presentes durante esse momento. Se você estiver pensando em estudar alguma coisa, é melhor que você estude algo mais amplo, né? Porque esse perfil ele é mais aberto, ele não tem uma tendência muito profunda. Então não é tão legal para estudos assim muito complexos ou que dependam de muitos cálculos minuciosos e tal. Para isso já talvez não seja legal. Ou até conversas também. Se você vai sentar com alguém para decidir um negócio, por exemplo, e tiver que lidar com pequenos detalhes, talvez não seja muito legal. Pode ser legal, por exemplo, se você vai em um negócio, visitar algum lugar para ver como é, vai ter uma primeira conversa com alguém que é mais ampla, né? E é o que eu falei para vocês, né, gente? Como Júpiter e Mercúrio estão fracos nesse momento, não é para confiar na sorte, principalmente porque Júpiter é um regente de sorte e ele não tá nem um pouquinho sortudo aqui nesse momento. Então, mesmo que seja um trígono, os planetas não estão fortes, né? E não vai melhorar muito o quadro, tá? Então, não confia nas coisas assim de pronto. E também não confia tanto assim no clima geral, nas pessoas, né? De alguma maneira, né? Olhe tudo ali, tá? O momento perfeito desse trígono é às 18h51 e depois disso, na segunda, a gente não tem aspectos perfeitos, tá? Mas aí vocês lembram que a Lua passou pela quadratura com Marte, 7h19, e daí, gente, ela vai ficar o restante do dia fora de curso. Então, é outro período muito longo, não chega a ser mais de 24 horas. A Lua vai ingressar em Touro no dia 4 de fevereiro, terça-feira, meia-noite 33, mas todo dia útil. Então, a gente vai pegar a segunda-feira basicamente inteira, né? Das 7h19 até o final do dia com a Lua fora de curso. E Mercúrio trígono com Júpiter, né, que eu falei. Bom, aí vocês já sabem que a Lua fora de curso não é legal para início, né, de negócio, atividades, assuntos importantes, grandes mudanças e tal.
Bom, a Lua ingressando em Touro torna o clima bem reservado, torna um clima bem constante mesmo, né? E quando a Lua ingressar em Touro, ela vai ter o seu primeiro aspecto só à noite. Então veja aqui, ó, ela ingressa em Touro sem aspecto nenhum. Só que aí no meio do caminho, na terça-feira, o que nós vamos ter é Vênus deixando a sua exaltação e entrando aqui no seu detrimento, né? Então Vênus já não tá mais naquele clima romântico, criativo, fértil, né? Próspero também, que ela estava exaltada aqui, né? Mas ela tá nos domínios de Marte, que tá aqui no signo de Câncer, no movimento retrógrado. Então não fica assim exatamente bom. Daí o que vai acontecer? Que Vênus vai iniciar o seu movimento retrógrado, chega a voltar aqui para o signo de Peixes, né? Então ela entra nessa fase um pouco instável, né? Ela já tá entrando ali na primeira estação dela, diminuindo a velocidade para iniciar o movimento retrógrado. Então, os temas de Vênus que envolvem artes, beleza, estética, o amor, a diversão, entretenimento, já vão entrando num campo menos saudável. A gente pode até pensar assim, né? Olha, Vênus entra em Áries, ela fica interessante para as competições. Só que como Marte está em Câncer, não fica tão, não, tá? Não vai ficar tão legal, tá? Mas entra num signo que tem calor, né? Então, em vez de a gente ter aquele clima criativo e tal, ele pode despertar um pouco mais de vigor, né? Enfim, é o que a gente tem para esse momento. É um período bem instável para as características de Vênus, né? Bastante instável, porque é aqui que ela vai iniciar a primeira estação dela, né? Para virar a direção. E também depois, gente, é Júpiter, voltando ao movimento direto que a gente tem aqui na terça, tá? Então, é exatamente às 6h40 da manhã que Júpiter vira a direção. Bom, vai começar a melhorar um pouco, né? Que é bom quando o planeta vira a direção para o direto, melhor do que quando ele vira para o retrógrado. Só que é como eu falei para vocês, ele demora um pouco ainda para ganhar velocidade. E como o Júpiter ainda está no detrimento, ele não está numa configuração super boa. Ele vai ficar melhor lá a partir de junho, quando ele ingressa em Câncer na exaltação. Mas melhora, né? Melhora um pouquinho. Ele estava bem prejudicado, ele vai gradualmente melhorando ainda aí a configuração, tá? Para o sentido de sorte, de expansão, crescimento, prosperidade, de fé, de confiança, né? Esses assuntos de espiritualidade, né? Bom, ele tá num signo quente, ele é mais empolgado do que místico, né? Mais cheio de movimento ali, né? E, bom, lembra que eu falei para vocês que quando a Lua ingressou em Touro, o primeiro aspecto da Lua é uma quadratura com Mercúrio. Então, essa quadratura vai ser perfeita às 23h06. Ela é ruim para as coisas do dia a dia mesmo, são os dois astros mais rápidos, né? Emperra um pouquinho o assunto natural, né? Assim, a geração das coisas cotidianas, a administração das coisas cotidianas. Então, o que vai acontecer é que, como a Lua ingressa em Touro na madrugada, a gente vai sentindo a influência dessa quadratura ao longo de todo o dia. Daí ela vai intercalar com Vênus ingressando em Áries, com Júpiter virando de direção. Então, a terça-feira tende a ser um pouquinho caótica, né? Porque vários pontos, né, que se acumulam assim de mudança. Vênus muda de característica, entrando em Áries. Júpiter não muda de característica, mas ele tá zero de velocidade virando a direção, né? E também esse aspecto de quadratura com Mercúrio. Então eu recomendo para terça você não ser muito ousado aí nas suas atividades, tá? Procure manter a sua rotina, cumprir com os passos naturais, evite conflitos também. Não é um dia muito bom para investimentos, nem um pouco. Os dois benéficos estão alterando aí um pouquinho o quadro, então não é muito legal para investimentos, tá? Muito ousado. Sejam aquisições, seja investimento em banco mesmo, né? Não é muito legal. Tenha cautela aí com dinheiro, então. E aí depois, gente, desse momento de quadratura, a Lua vai se aproximar da quadratura com o Sol, que vai marcar aqui a fase crescente. A Lua tá forte, né? E a fase crescente também é forte para a Lua, porque ela tá aumentando a visibilidade. Então, é um momento, assim, exatamente esse momento não é tão legal porque é quadratura, mas conforme a Lua vai avançando e ganhando visibilidade, ela tende a representar bastante estabilidade. Então, a gente tem aqui na quarta-feira, e esse momento perfeito vai ser às 5h02, né? Um pouco de facilidade com a manutenção dos assuntos, tá? É uma quarta-feira bem estável, muito estável. E aí sim, se você estiver lidando com os seus assuntos do dia a dia, vai perceber progresso, vai perceber um clima mais produtivo, vai facilitando um pouco mais.
Até porque também, depois que a Lua passa pela quadratura com o Sol, a fase crescente, ela vai ter o sextil com Saturno às 6h59 da manhã. Às 6h59 da manhã, né? Então, é esse sextil aqui. E sextil de Saturno, ele já é mais estável. A gente poderia até dizer assim, ah, mas ele tá no signo da água, né? Mas só que tá lento lá até não poder mais, né? Então, vai manter ainda, né? E sextil também é leve. Então, a gente vai ter aqui a virada de terça para quarta com um perfil bastante estável, toda quarta-feira. Eu diria que a quarta é o dia mais firme, mais seguro, assim, da semana. Tá? E o sextil, como ele é leve, aqui já favorece muito mais os detalhes, as atividades mais complexas, os estudos mais profundos, aí já vai ficando bem melhor para esse tipo de atividade, até para os planos de médio e longo prazo também, no que você estiver realizando, tá? É um perfil mais mantenedor. E também porque depois a Lua tem o sextil com Marte, olha só. E aí esse aqui para a Lua é bom, para Marte não é muito bom, mas ele mantém o passo firme. A gente pode dizer assim que a quarta-feira tá com clima de qualidade, né? Como ele é firme, então assim você cumpre com as suas atividades, né? Consegue realizar aquilo que precisa e ainda assim ele tem um perfil de qualidade mais do que de quantidade. Então não é um dia corrido, tá? Mas se você tiver que realizar muitas atividades, vai conseguir, porque ele tem aspectos bem descomplicados, vários aspectos, né? Aqui depois que a Lua passa pela quadratura com o Sol, esses outros dois são bons, né? Bem tranquilos. Então a quarta é um dia mais seguro aqui da semana. Depois que a Lua passa por esse aspecto com Marte, gente, o aspecto com Marte vai ser às 9h16 da manhã. E daí, gente, a Lua vai ficar fora de curso até o dia seguinte, muitos períodos longos, né, com a Lua fora de curso. Na quinta-feira, sim, 3h43 é quando ela ingressa ali no signo de Gêmeos, tá? Bom, quando a Lua ingressa em Gêmeos, aí a gente vai tendo um clima um pouquinho mais agitado, tá? Mas ele não chega a ser exatamente ruim de imediato, porque, bom, a Lua passou por um aspecto de sextil com Marte, teve essa fase longa fora de curso, a Lua ingressa aqui num signo que tem calor, é mutável, ele cria um clima que poderia ser um pouco mais instável, só que o aspecto seguinte é um aspecto bom. Então, eu penso na quinta-feira como um dia mais animado, tá? Ele é melhor, até que com essa configuração aqui imutável, se você já tiver, você não vai sentir tanto impacto dessa configuração movimentada se você tiver com planejamento aí para suas atividades, tá? Se você não tiver, você pode se ver assim um pouco aéreo, assim, meio perdido em torno das atividades que vai fazer. Só que ele prospera, tá? O dia ele tende a ser mais próspero, porque a Lua vai ter um aspecto leve com Vênus logo em seguida, né? Depois que ela passa por esse ingresso aqui em Gêmeos, tá? Então, a Lua ingressa em Gêmeos às 3h43 e chega a esse aspecto aqui no começo da manhã, às 6h17, tá? Então, vai ser legal. Quarta e quinta são os dias melhores, mas com características bem diferentes, né? Quarta tá bem sólida, mantenedora, passo mais firme. E a quinta mais descontraída, já com perfil mais aberto, né? Então aqui pode ser até que a quinta seja interessante para algumas oportunidades. Pode melhorar bastante o campo criativo também. Depois que a Lua passar pelo aspecto com Vênus, né? Que é um aspecto leve, ela vai chegar ao mesmo grau em que está Júpiter. Bom, Júpiter não está ainda super veloz, né? Na velocidade média, mas já virou a direção. Então já está um pouquinho melhor, tá? E a conjunção de Lua com Júpiter em signo mutável, ela gera bastante movimento. Se você estiver buscando um momento para empregar alguma mudança, pode ser interessante esse. Mas, gente, planeja antes, porque essa configuração, ela tende a ser bem instável. Então, assim, para minimizar imprevistos, instabilidades, é legal que você tenha tudo em mente ali, bem organizado. Não se deixar levar muito pelo clima, tá? Ela pode ser mais evasiva, sujeita a imprevisibilidade, mais instável de uma forma geral. Agora, quando a gente pensa que a Lua tem na quinta-feira aspectos bons, né, posições boas com os dois benéficos, vai trazendo para quinta-feira um clima bom, né, que foi o que eu falei para vocês. Quarta mais concentrada, quinta mais aberta, mais confiante, para oportunidades pode ser mais interessante, tem muito mais movimento, mas tem um clima assim de coisas mais diferentes assim no ar, né? Até de curiosidade, assim, acaba sendo um pouquinho mais interessante. E depois que a Lua passar pela conjunção com Júpiter,
Na quinta-feira a gente não tem nada, mas quando a gente olha a sequência dos horários, né? Então, desde que a Lua ingressa em Gêmeos às 3h43 e vai ter a conjunção com Júpiter às 23h16. Então, toda quinta mesmo, né? Tem esse clima mais favorável, mais otimista, mais confiante, mais aberto, mais oportuno, até mais sortudo. Aí, sexta-feira, a gente tem a Lua também num aspecto legal aqui com o Mercúrio, só não é tão legal porque o Mercúrio tá muito combusto, né, aqui, então não vai sendo exatamente assim um trígono que a gente talvez aproveite muito. Agora, como são os dois astros mais rápidos, para a rotina aí, mantenha o passo, né, mantenha a sua rotina, tá? Só não ouse muito, talvez assim para assuntos comerciais ou conversas muito importantes, fechar negócio, apresentações e reuniões, não seja exatamente um momento muito interessante. Ele pode ser muito incômodo aqui com o Mercúrio muito próximo do Sol, tá? E aí isso atrapalhar aí o resultado daquilo que você quer realizar. Bom, e aí nas sextas, então depois que a Lua passa pelo trígono com Mercúrio, ela vai ter um aspecto desafiador agora com Saturno. E esse tende a ser muito confuso, gente, muito confuso. Então evitem para esse momento, olha, vai ser perfeito às 11h14. A gente vai sentir mais fortemente essa quadratura há pouco tempo, né? Porque a Lua passa pelo trígono com Mercúrio 10h11. E quando ela chegar à quadratura com Saturno, vai ser 11h14, então 1h e pouco. Não é muito tempo e dá pra gente se manter vigilante, né? Essa quadratura em signos mutáveis tende a ser realmente confusa, sujeita aí a mal entendidos e de estranheza mesmo, né? Desconforto. Então é uma configuração assim que eu penso, as pessoas se sentem estranhas, não todo mundo, né? Mas fica um clima meio estranho no ar, confuso, sem direção, meio perdido. Então, às vezes você fala uma coisa para alguém, a pessoa esquece, não é um clima legal para nada, tá? Assim, ele atrapalha bastante o cumprimento das atividades mais procedimentais, né? Não é muito bom para investimento, então nem pensar, né, gente? Nem pensar. Mas depois a Lua entra num aspecto bom com o Sol, também rapidinho, 12h56, né? É esse aspecto aqui de trígono, e é um trígono do ar, então a gente vai sentindo mais facilidade. Ele é leve, né? Mesmo que o Sol não esteja muito forte, a Lua também fica peregrina aqui em todo o signo de Gêmeos, mas ele pode ser um pouco empolgado. Agora, eu não recomendo muito assim para grandes iniciativas, porque assim, a Lua tá peregrina aqui, né? E mesmo que seja um trígono, o Sol em Aquário também tá no detrimento, não tá num ponto super forte, né? Mas é leve, né? Assim, a sexta-feira vai ter um clima leve aí em torno ali do meio-dia, né? Mais ou menos, né? Bom, depois disso a Lua vai ficar fora de curso, tá bom? Aí ela vai ficar um tempão também de novo, gente, fora de curso. A Lua só vai ingressar em Câncer 8h04 do sábado. Vocês viram que a semana passada e essa semana, muitos períodos longos, né, com a Lua fora de curso. Bom, aí a Lua vai entrar no domicílio dela, né? Já tem uma configuração mais acomodada, mais confortável, não tem muita velocidade, né, tal. Quando a Lua ingressa em Câncer, ela já vai se aproximar de uma quadratura com Vênus, tá? Então, é exatamente essa quadratura aqui. E para os temas vinculados, então, às questões de investimentos, não é legal. O processo criativo também sofre um pouquinho. Os assuntos afetivos, né, sentimentais, assim, pensando nos vínculos, né, que a gente tem com as pessoas, pode sofrer um pouquinho. Também para investimentos, né, pensando nesse fator. E tenham cautela, então, né? A gente tem aí um prejuízo durante esse momento. Mas a gente vai perceber mais fortemente isso, né? Entre 8h04 e 13h28. É um período curto. Para diversão e entretenimento também acaba não sendo exatamente bom, para o campo artístico e tal, né? Para as atividades ligadas à estética, beleza, né? Esses assuntos, certo? Só que aí depois, gente, a Lua no sábado não vai ter novos aspectos. Aí a gente entra na próxima semana, né? Daí eu volto pra gente conversar um pouquinho mais, tá? Mas aí depois a gente vai ter o Mercúrio chegando em conjunção com o Sol no domingo que vem. A Marte também num trígono com Saturno, né? Vai ter um monte de coisa também, né? Então a gente tá entrando num período do ano de movimentos importantes, né? Esse primeiro semestre tem bastante coisa, né, acontecendo. Então fiquem atentos aí, tá? Me acompanhe também aqui diariamente, eu tenho postado aqui diariamente as reflexões diárias e a gente vai acrescentando um pouquinho mais de informação aqui para os dias aí para você ter bons resultados, tá bom?
Então, uma ótima semana para todos vocês. Olha, é uma semana tranquila, né? Eu diria que mais ali em torno da segunda, ali que tá meio esquisito, segunda e terça. Mas depois, quarta e quinta, bem legal. Sexta-feira também não tá exatamente ruim. Tranquilo, quarta e quinta são os melhores dias, tá bom? Ótima semana, então. Até a segunda-feira a gente volta aqui com as reflexões diárias.